Olá, amigos do canal. Vamos aqui para mais um estudo das nossas revistas Lições Bíblicas. Estamos dando início hoje ao terceiro trimestre do ano de 2020, que vai de julho a setembro. Julho a setembro de 2020. Quando nós encerramos o trimestre domingo passado, nós encerramos com Paulo falando sobre as armaduras do crente. E percebemos também Paulo pedindo oração por ele. E hoje nós começamos uma nova lição, um novo trimestre, com a revista edição especial da CPAD. Como nós sabemos, a CPAD propôs que as igrejas continuassem utilizando a revista do trimestre passado, nesse trimestre, uma vez que muitas igrejas não ministraram a escola dominical em razão da pandemia do coronavírus, que não foi o caso da congregação a qual eu sou responsável como pastor. Nós ministramos de forma gravada via YouTube. Então, nós estamos estudando esta edição especial, Jovens e Adultos, que é comentada pelo pastor Eurico Bergstein. E foi ministrada lá na década de 90. E se você quiser saber um pouco mais sobre o pastor Eurico Bergstein, veja o meu vídeo de apresentação dessa revista que eu fiz, é um vídeo curto. Lá eu apresento, digo quem foi o pastor Bergstein, já é falecido, evidentemente. Foi um dos maiores comentaristas das nossas revistas de lições bíblicas, com 35 comentários. E nesta lição ele traz o título, o título que a CPAD deu, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplo para os nossos dias. Nesta lição, que tem como título Daniel ora por um despertamento, que será ministrada em 5 de julho de 2020, o textuário diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O texto de leitura em classe, eles juntaram vários textos, Daniel 9, Daniel 6, Daniel 2, Esdras 1. O título da lição diz o seguinte: Daniel ora por um despertamento. Então, o texto que eu vou ler, Daniel 9, de 1 a 3. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então nós vemos aqui que havia uma promessa lá de Jeremias que, passados 70 anos, Deus visitaria o seu povo e restauraria a nação de Israel, que fora levada para o cativeiro por conta da sua desobediência. Primeiro ela fora dividida em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi levado para a Síria primeiramente, e depois o Reino do Sul, Judá e Benjamim, foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Daniel era um garoto novo, 15 anos, foi levado entre os cativeiros, e lá em Babilônia ele cresceu muito. Ele foi ele foi governador, ele era alguém que Deus usava nas revelações, era alguém que Deus usava em revelações e visões. E por conta disso, ele cresceu na corte, foi governador, foi chefe dos sábios da Babilônia. Ele atravessou vários governos, atravessou o governo de Nabucodonosor, depois do seu filho, chegou ao Império Medo-Persa, que depois
se sobrepôs ao reino babilônico e veio a governá-los. Nesse período, é um período em que ele já está bastante idoso, e por ele ser uma pessoa temente ao Senhor, fiel, esquadrinhador das coisas relacionadas a Deus, da palavra de Deus, ele descobriu ali, ele percebeu que aquilo que Deus havia prometido havia chegado o tempo de se cumprir, de ser realizado. Então vamos ver o que diz a introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Você pode ler depois Daniel 1, 4, 6. Era ainda jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino de Babilônia. Como eu falei, ele era influente em Babilônia, evidentemente que nós sabemos que ele tinha opositores, mas isso nós vamos aprender ao longo da lição. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estavam para se findar. Essa era a promessa do retorno. Então, ele começa, quando ele lembra disso, ele desperta. Lá nos escritos, ele lembra e descobre que o período do cativeiro havia sido já cumprido, ele vai buscar ao Senhor. Ele se humilha na presença do Senhor, vai buscar ao Senhor. Daniel vivia uma vida de consagração a Deus. O que é viver uma vida de consagração? É viver uma vida disposta a fazer a vontade do Senhor. É colocar-se no lugar que Deus quer que a pessoa esteja. Daniel, embora fosse governador, fosse uma autoridade importante, ele nunca esquecera que se ele estava naquela posição, o estava porque Deus havia permitido. Porque ele tinha colocado a sua vida e tinha decidido agradar a Deus. E por ele ter decidido agradar a Deus, ele era querido por Deus, ele era benquisto por Deus. Né? Deus o amava. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Ele é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Ou seja, embora vivesse no meio de um povo pagão, ele não sucumbiu às práticas pagãs. Tem pessoas que se submetem ao ambiente. Então, dependendo do ambiente onde ela está, ela se camufla. É igual o camaleão, né? Se o camaleão entrar num lugar verde, ele fica esverdeado. Se está num lugar marrom, ele fica marronzado. Se você vê aqueles canais de animais, que fala de animais, Animal Planet e outros mais, você percebe que ele se adequa ao ambiente. Nós lembramos essa história que lá no início, quando eles foram preparados para viver na corte babilônica, aquelas alimentações que vinham, né, que certamente eram sacrificadas, e disseram, nós não participaremos disso. Daniel sempre esteve para fazer a vontade de Deus. Então, ele era temente ao Senhor. Ele é exemplo para nós de como viver sem ceder às ofertas que o mundo faz. Como viver para buscar ao Senhor, para adorar ao Senhor. O item 2 do tópico 1, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes. O comentarista fez aqui uma observação que tem crentes que nunca se ajoelham aos pés do Senhor. Tem crentes que não se dispõem a falar com Deus, não sabem o que é orar. Eu já vi situações que eu fiquei constrangido de uma pessoa que era pastora, quando foi convidada para orar, ele não sabia orar. Eu fiquei muito constrangido com aquilo. Eu falei, como pode? Não é que nós temos que saber orar, às vezes nós não sabemos. A própria palavra fala que às vezes nós não sabemos o que pedir, mas o Espírito Santo ele pode interceder por nós. Então,
Daniel, a estatura o capacitava porque ele era um homem que orava, que buscava o Senhor, que estava na presença do Senhor. Todas as coisas que aconteciam na vida dele não aconteciam por acaso, né? Todas aquelas visões que ele interpretou, todas aquelas interpretações que ele fez de coisas que ninguém conseguia dar interpretação, era porque ele condicionava a sua vida à oração. Nós vivemos tempos de dinamismo. Agora nós tivemos que dar uma parada, né? Por conta de um vírusinho que a gente não consegue nem enxergar a olho nu. Quantos se propuseram a buscar o Senhor nesses dias? Na verdade, nós estamos até apreensivos para o retorno. A nossa impressão é que muitos nem retornarão. Não porque partiram desta vida, mas porque desistiram da fé. Este momento em que nós estamos vivendo era um momento para nós estarmos todos aos pés do Senhor, clamando intensamente para que Deus mande esse vírus para fora da vida humana. A igreja precisaria estar de joelhos aos pés do Senhor, precisa estar de joelhos aos pés do Senhor. Muitos não se importaram com isso. Muitos aproveitaram a oportunidade para a diversão. E aí tem aquele texto de Tiago que diz o seguinte: quando vocês se debruçam para orar, vocês se curvam para orar, vocês oram e pedem, mas vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem para satisfazer os prazeres de vocês. Talvez alguns tenham pedido para isso. Eu não tenho poder de julgar ninguém, eu sempre digo isso. Não é direito meu julgar ninguém, é só um alerta que eu dou. Porventura você busca, você vai para os pés, vai para o joelho às vezes, para ficar pedindo coisas que às vezes você não precisa, talvez até você conquiste, mas será que vai ser bom? Né? Então, Daniel, ele fazia a coisa certa, ele buscava o Senhor, ele era temente ao Senhor, ele não sucumbia à corrupção, sendo ele um político, porque ele era um político, ele fora governador, né? Sendo ele um político, ele jamais se deixou corromper. Você acha que se ele tivesse corrompido, Deus teria feito grande obra na vida dele? Evidentemente que não. E tem 3, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam por acontecer em Babilônia. É aquela situação em que Belsazar, um sujeito pagão, idólatra, não se importando com o que acontecera com seu pai, com seu avô, né? Porque na verdade o rei era Nabonido, né? Belsazar estava governando, mas na verdade o rei era seu pai, Nabonido. Fez uma grande festa, e naquela festa ele resolveu fazer um sacrilégio, né? Resolveu utilizar as coisas sagradas para mostrar o poder que ele tinha. Só que com Deus ninguém brinca. Não se brinca com Deus. Brincar com Deus é pagar para ter prejuízo. Deixando isso bem claro aqui. Brincar com Deus é pagar para ter prejuízo. Deus, ele não se deixa escarnecer. E talvez a justiça de Deus ela não chegue de imediato, mas ela virá. Porque Deus não se deixa escarnecer. Por que não se deixa escarnecer? Porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Biblicamente é isso que está escrito e é nisso que eu acredito. É lógico que eu jamais devo dizer assim, Senhor, vinga o mal que me fizeram. Senhor, faça isso por mim contra aquele lá que não agiu corretamente comigo. Eu não posso fazer isso. Vivemos no tempo da graça, da misericórdia, do amor de Deus derramado intensamente sobre as vidas, plenamente sobre as vidas humanas. Eu não tenho que pedir para Deus punir ninguém, eu não posso fazer esse tipo de pedido. Tem gente pedindo isso, né? No nosso ambiente religioso tem muita gente com esse comportamento vingativo. Mas Jesus Cristo, perceba isso, Jesus Cristo que é o nosso paradigma, que é aquele para quem nós olhamos enquanto cristãos que somos. Quando ele era cuspido, maltratado, surrado, pregado na cruz, ele nunca jamais disse assim, Pai, mata todo mundo, nunca disse isso. O que Jesus disse? Vai ver lá em Lucas,
Pai, perdoa-lhes. Então, se alguém te faz algum mal, te faz alguma coisa, não fique pedindo para Deus punir ninguém. Peça que Deus tenha misericórdia das vidas. Este é o comportamento do cristão. Se você aprende qualquer coisa diferente disso, vá ler a história de Jesus Cristo narrada nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, então, é um espetáculo. Vá ler o livro de João. Ali é a essência do Jesus Cristo que nós adoramos. Leia Jesus. Você nunca vai ver Jesus proferindo maldição para quem quer que seja. Você vai ver uma vez Jesus chateado e bastante irritado com os camelôs que estavam, vou dizer assim, né? Outro dia eu ouvi alguém falando, os camelôs que estavam à volta do templo, negociando com as coisas da fé. E aquilo ali irritou Jesus, porque aquele lugar é um lugar santo, que deveria ser respeitado. Aquilo ali irritou Jesus. Ele não pecou quando ele se irritou, pegou um chicote e começou a botar todo mundo para correr. Na verdade, ele estava tirando aquelas pessoas que estavam no lugar errado. Ali não era lugar para negócio, ali era lugar para adoração. Ali era lugar onde eles iriam para encontrar com Deus. Naquela época era assim que funcionava. Então, coincidindo com esse período, Belsazar não teve nenhum temor com as coisas de Deus. E aí vem aquela mensagem, né? Aquela mão escrevendo na parede, pesado fostes na balança e fostes encontrado em dívida. O teu reino já passou, você não está mais aqui. O teu reino será dado a outro. E quem é que traz a interpretação para ele? É Daniel. Daniel é chamado, ninguém consegue dar a interpretação porque aquilo ali vinha de Deus. E as coisas de Deus, só quem consegue interpretar, quem consegue dar a compreensão, são aqueles que por Deus são usados para interpretar. O homem pode até dar um monte de coisa. Você lembra que no Egito, quando vieram as pragas, até um certo momento, os magos do Egito conseguiram repetir aquilo que Moisés, guiado por Deus, fez. Mas chegou uma hora que Deus disse assim, agora basta. Agora sou eu que vou agir. E quando Deus age, pode parar, meu amigo, você perdeu, não pode mais nada. É Deus que age. Então, naquela situação lá do sacrilégio de Belsazar, ele chama alguém que era de Deus, que era servo de Deus, se colocava na presença de Deus, que fazia a vontade de Deus para que dele viesse a interpretação. A interpretação tinha que vir de Deus, e só quem era de Deus poderia dar a interpretação. E foi o que aconteceu, perdeu o reino. Então, isso é o que estava acontecendo. Tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus fizera com que o povo fosse levado para o cativeiro por causa da sua desobediência, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Mas Deus tinha uma promessa para com aquele povo, continua tendo para com o povo de Israel, né? E Deus disse assim, eu restaurarei. E Daniel viu que esse momento da restauração havia chegado, né? A Bíblia relata que realmente aconteceu, o que realmente aconteceu. Nós sabemos que Ciro, havia uma profecia de que Ciro seria este que permitiria os cativos retornarem à sua terra. 200 anos antes de Ciro nascer, um profeta profetizara do seu nascimento e daquilo que ele faria. Ele é chamado de ungido do Senhor, né? Provavelmente Daniel sabia dessa profecia, porque ele conhecia os escritos do seu povo, né? Orar é importante, como eu comentei num dos meus vídeos, que agora eu não me recordo, orar é importante, super importante. Mas a oração ela tem que ser mesclada com a palavra. A palavra, você tem que conhecer a palavra, porque se você ora e não conhece a palavra, você não sabe orar. A palavra vai te ensinar como você deve orar. E Daniel, como orava ao Senhor e conhecia os escritos do seu povo, certamente ele sabia que um profeta lá no passado havia chamado
Ciro à existência, porque a palavra de Deus fala, né, que Deus chama à existência aquilo que ainda não existe. Louvado seja Deus. E Ciro fora chamado à existência, vamos dizer assim, nesses termos, né, lá no passado, né? E era ele que resgataria, restauraria Israel, ou seja, o templo de Israel seria reconstruído. Então ele vai dizer assim, olha, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Né? Ele vai dizer o seguinte, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Então, Ciro, alguém diz que Ciro conhecia Deus, ele talvez fosse temente a Deus, talvez ele adorasse o Deus do povo de Israel. O fato é que ele diz isso. Ele se coloca como servo de Deus e que fora responsabilizado por construir, porque o templo havia sido destruído, nós sabemos disso. O templo havia sido destruído. Então, a resposta à oração de Daniel, Deus, né, que Deus é esquecido, que Deus não é, mas vamos colocar na linguagem do homem, né? Deus se lembra da promessa, se lembra da profecia de quem seria esse construtor ou reconstrutor do templo, e Daniel faz o quê? Ele vai dizer para Deus, não é que ele vai cobrar de Deus, porque de Deus ninguém cobra nada, mas ele vai dizer para Deus, Deus, o tempo chegou. Né? Então ele busca o Senhor, ele pede perdão. O item 2 do tópico 2, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Quando Ciro se levanta para dizer, vou reconstruir o templo, então a profecia está cumprida. As coisas, elas casam, né? Havia uma promessa de que um homem levantaria, né? Um chamado por Deus, Ciro, meu servo, e que a profecia dos 70 anos estavam cumpridos e que era esse que cumpriria essa promessa. Vamos reconstruir o templo e o povo vai voltar, o povo do cativeiro vai voltar para a sua terra. Então ele vai cumprir, ou seja, conforme a promessa divina estava cumprida. O que estava para acontecer? Né? Judeus seriam liberados para voltar a Jerusalém, haveria permissão para a reedificação do templo, despesas da construção seriam pagas com os tributos dos que estavam da lei do rio. Interessante. E aqueles vasos que foram profanados foram devolvidos para serem recolocados no seu lugar de onde nunca deveriam ter saído. Né? Essas eram o cumprimento e a ação de Deus, como disse aqui o comentarista, porque Deus ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E aí nós caminhamos para o item 3. Antes do item 3, na sua revista talvez não tenha, mas a minha fala da oração. Eu gosto sempre de chamar a atenção isso, porque hoje existem umas orações aí deterministas que determinam as coisas por conta de livros da chamada teologia da prosperidade, que dizem que você tem que determinar. E eu vou ler esse subsídio bíblico que tem na minha revista. Oração. A terminologia da oração é rica e variada na Bíblia Sagrada. O termo geral hebraico é tepilha, né? De uma forma do verbo palau. O termo grego é proselche. Não sei falar grego. A ideia básica da palavra hebraica é a intercessão e da palavra grega é voto. Vamos descendo aqui. A oração é descrita como o ato de invocar o nome do Senhor. Né? Tem mais aqui. Invocar o nome do Senhor. Vamos mais. Outras expressões para a oração. Suplicar, procurar o favor, curvar-se em adoração, aproximar-se, né? Ver ou encontrar para suplicar. Eu não estou lendo aqui as palavras em hebraico ou grego, tá? Estou trazendo só aquilo que significam as palavras lá no grego e no hebraico, tá? Mas para mostrar para você que aqui não existe nenhuma palavra que diga que é determinar, tá? Vamos lá. Curvar-se em adoração, aproximar-se, ver ou encontrar para suplicar, implorar, para reparar uma falta, pedir, suplicar, né? Comparecer perante a face do Senhor,
Aí aqui, ó, o Novo Testamento usa os termos implorar, solicitar, pedir, né? Aqui você não vai encontrar na Bíblia orações dizendo assim: Deus, eu determino isso. Deus, eu estou dizendo que tu tens que fazer aquilo. Eu sempre tenho que me colocar na condição de carente diante de Deus. Falar isso para alguns religiosos, alguns líderes religiosos, que eu me coloco na condição de carente e necessidade diante de Deus, é profanar aquilo que eles pensam sobre aquela situação do não ser cauda e sim ser cabeça, né? Então, que fique para você aqui, eu gosto de chamar atenção, porque certamente muitas pessoas verão esse vídeo. A oração, ela nunca determina nada. A oração, ela suplica, ela pede, ela roga, né? Ela fala com Deus. Você vai ver aqui Daniel, ele poderia dizer assim para Deus: olha Deus, 70 anos chegou, cumpre o que tu prometeste, está na hora. Eu determino agora a ti, estou dizendo a ti, estou te colocando contra a parede, olha, manda o povo de volta, reconstrói o templo. Ele se coloca com pano de saco, com cinza, e ele vai aos pés do Senhor e vai buscar e vai dizer: Senhor, ele vai pedir ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa o pecado do meu povo, perdoa os nossos erros, né? Então, a oração é isso, é dar graças ao Senhor, é agradecer. A oração também ela é um gesto, ela é um ato de gratidão. Item 3, o resultado de um despertamento proveniente. O rei Ciro, despertado em seu espírito, né, ele foi o meio que Deus utilizou, possivelmente através de Daniel, para chamar Ciro, para pedir a Ciro, para convocar Ciro. É que Ciro veio a conhecer a Deus, talvez seja pelo contato com Daniel. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ele pode ter algumas especulações, como é que ele teve esse sentimento de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Ele pode ter tido alguma coisa que aconteceu na sua vida ali. Possivelmente, se nós procurarmos no livro de Flávio Josefo, A História dos Judeus, ali nós vamos encontrar uma resposta para essa pergunta. Inclusive eu tenho esse livro, mas eu não fui buscar essa resposta. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus, né? Passou a ver o Senhor como o Senhor dos céus. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, né? Então, coisas que vão demonstrar de que Ciro fora levantado por Deus são as possibilidades, que ao falar sobre Deus dá a impressão que ele tinha ali uma certa intimidade com Deus. Então, é possível que Daniel tenha mostrado alguma coisa para ele, é possível que outras pessoas do ambiente judaico tenham feito-o conhecer a Deus. O fato é que ele se colocou na condição de servo, mas que Deus já havia profetizado através do seu profeta lá no passado que esse fato aconteceria. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, como eu falei para vocês, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. O que é despertar? Se você está num momento de letargia, você está meio que sorumbático, caído, desanimado, alguma coisa acontece e você toma fôlego, você toma ânimo, você está dormente, você não está animado, você não tem disposição, não tem vontade. Na vida espiritual, é sempre bom que nós estejamos despertados para agradar ao Senhor, né? É bom que nós tenhamos com o nosso ânimo sempre disponível, sempre disposto. Deus não tem prazer naquelas pessoas que nunca estão à sua disposição para fazer a sua vontade, né? Daniel estava sempre à disposição do Senhor. Então, despertar é ter disposição para fazer, para agir. É permitir que Deus faça algo que precisa ser feito através de nós. É dizer para Deus: Deus, eu estou à tua disposição. O meu ser está plenamente despertado para o teu querer, para a tua vontade. E era assim que Daniel agia.
Daniel já estava idoso, né? Bastante idoso nessa época, mas ele não deixava de fazer, ou seja, Daniel era aquele crente que Paulo fala, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, louvado seja Deus. Que eu e você sejamos crentes firmes e constantes, sempre abundantes na hora do Senhor, na obra do Senhor, para que o Senhor sempre se agrade de nós, para que o Senhor sinta prazer em nós. Que o Senhor abençoe a tua vida, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja contigo e você seja um crente que viva o avivamento, viva a fé e que você contagie outros para agradar ao Senhor. Que a sua vida seja uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra, uma vida despertada, como foi a vida de Daniel. Deus te abençoe.